O senhor sente-se bem? Estou cansado, Alfred. Não fico surpreso. Não fez uma refeição sequer hoje. E não me lembro da última vez que dormiu. Um corpo cansado pode ser cuidado, mas um espírito é outra coisa. Às vezes, meu amigo, me pergunto se realmente faço algum bem lá fora. Como pode duvidar? As vidas que o senhor salvou, os criminosos que ajudou a prender... Apaguei alguns incêndios, sim. Ganhei algumas batalhas. Mas a guerra continua, Alfred. E não para. A maioria só enxerga o símbolo, mas por trás da capa, debaixo da máscara, existe alguém ferido, uma dor que nunca foi curada. Batman é a representação mais próxima do que seria um herói no mundo real, alguém que carrega os próprios traumas sozinho, sem complexo de esperança. Ele não veste o manto para inspirar, ele veste porque o mundo precisa dele. Nesse vídeo, a ideia não é analisar o Batman, é refletir, enxergar a metáfora, o peso que ele carrega e o que isso diz sobre nós. Eu sou o Cairo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bruce Wayne tinha tudo: conforto, proteção, uma família amorosa, mas tudo isso foi tirado dele com 2 disparos. Naquela noite, no beco escuro de Gotham, os pais de Bruce foram assassinados diante dos seus olhos, e com eles morreu também a infância de um garoto de 8 anos, e foi ali que nasceu o medo e também a promessa. Eu vou fazer com que ninguém mais passe por isso. Enquanto muitos se perdem na dor, Bruce mergulhou nela. Não buscou justiça no sistema, pois é falho. Ele se tornou o próprio sistema. Durante anos, viajou o mundo treinando corpo e mente como os melhores. Aprendeu artes marciais, criminologias, táticas de infiltração e manipulação psicológica. Mas Bruce entendeu cedo que não bastava lutar, era preciso ser temido. E é aí que nasce o símbolo. Desde pequeno, Bruce tinha pavor de morcegos, uma criatura da noite, das sombras, incompreendida, assim como ele se tornaria. Se eu usar o meu próprio medo contra eles, posso fazer com que sintam o que eu senti. Para manipular os medos dos outros, você deve primeiro controlar o seu. Para vencer o medo, deve se tornar o medo. Deve se aproveitar do medo alheio. Ele não escolheu o morcego por acaso. O morcego era o medo, e através desse próprio medo, ele se tornou o medo para os outros. Não para ser admirado, mas para ser temido. Não para ser um herói aos olhos das pessoas, mas sim o pesadelo dos criminosos. A máscara, o capuz, o traje escuro, tudo é pensado para criar uma presença mítica. O Batman não age na luz, ele age nas sombras, ele é o sussurro que paralisa, o vulto no alto da cidade. Porque um homem pode ser ferido, mas um símbolo, não. Um símbolo sobrevive. Foi assim que nasceu Batman. Batman não quer estátuas, nem manchetes, ele não parece a luz do dia. Ele age nas sombras, onde ninguém agradece. Gotham dorme mais tranquila por causa dele, mas nunca vai saber o quanto. Enquanto outros heróis são aplaudidos, ele é temido. E ele prefere assim. Ele nunca busca a glória, busca resultado. O reconhecimento não salva vidas, o medo salva. O mundo vê Bruce Wayne como bilionário inconsequente, mulherengo e egoísta. Mas essa é a atuação, é a capa que esconde a dor, o disfarce que mantém as pessoas afastadas. A verdade está sob a máscara. Bruce Wayne é só a fantasia, o Batman é quem ele realmente é. O sorriso falso, os eventos sociais, as piadas forçadas, tudo isso é parte de um teatro cuidadosamente ensaiado, porque quando a noite cai, é só aí que ele realmente respira. Bruce entendeu que o maior disfarce é parecer inofensivo. Aos olhos da elite, ele é só um jovem mimado, com traumas mal resolvidos, mas por trás disso, ele financia equipamentos, investiga políticos corruptos e estuda cada canto de Gotham. A fachada do bilionário descompromissado é uma armadura tão estratégica quanto seu cinto de utilidades. É o manto social que protege o manto real. Bruce não se curou, ele não seguiu em frente. O que ele fez foi dar propósito à cicatriz. Em vez de deixar a dor consumi-lo, ele deixou que ela guiasse os seus passos. O assassinato dos seus pais não ficou no passado, ele revive aquela cena toda noite.
Ele só aprendeu a usar essa dor como combustível, mas a ferida continua aberta, só não sangra mais. O Batman teve chances, mulheres que o amaram de verdade, aliados que o enxergavam como família, oportunidades de largar a capa e viver, mas ele nunca permitiu, porque a felicidade exige entrega, e ele só aprendeu a lutar, nunca a se entregar. A tragédia do Batman não é o que aconteceu no passado, é o que ele recusa no presente. Ele escolheu estar só, pela segurança dos outros, pelo medo de perder, pelo trauma de confiar e ver tudo desmoronar. Mas ao mesmo tempo, essa solidão o destrói um pouco mais a cada noite. Ele se esconde nas sombras, mas às vezes parece que ele se perdeu nelas. O Batman é o justiceiro solitário, mas a verdade é, ele é solitário demais até para pedir ajuda. A gente cresce ouvindo que tem que ser forte, que tem que seguir em frente, que não pode mostrar fraqueza. E o Bruce fez isso, mas a que custo? Ele se tornou forte, tão forte que não permite mais ser fraco. Ele criou uma máscara para proteger os outros, mas também para não deixar ninguém chegar perto, nem de verdade, nem dele mesmo. Talvez o mais humano no Batman não seja a capa ou a luta, mas o silêncio, a solidão que ele carrega todo dia, a dor que ele não superou, só organizou, a vida que ele poderia ter vivido, mas nunca permitiu a si mesmo. Quantas vezes a gente também não faz isso? Transforma a dor em tarefa, transforma trauma em rotina, finge estar bem porque é mais fácil do que explicar que não está. O Batman é o reflexo de muita gente que aprendeu a ser forte demais. Gente que cuida de todo mundo, menos de si. Que sabe como salvar os outros, mas não sabe o que fazer com o próprio vazio quando chega em casa. A gente não precisa ser o Batman, a gente só precisa entender que até ele precisava de ajuda. O Batman é o símbolo de que ainda existe alguém que não vai quebrar. Mesmo sem superpoderes, mesmo sendo humano, mesmo com medo. Ele não representa esperança como Superman, ele representa resistência. A cidade pode afundar, as pessoas podem desistir, mas o Batman vai continuar lá, entre o certo e o errado, segurando a linha sozinho. A tragédia molda todos em Gotham. Coringa perdeu tudo e escolheu o risco cruel e o caos absoluto. Duas Caras foi destruído e se rendeu à aleatoriedade da moeda. Mr. Freeze só queria amor, mas se congelou no desespero. Todos eles perderam algo, todos se tornaram monstros, mas Bruce escolheu resistir. Ele perdeu os pais, a infância, a chance de uma vida comum, e mesmo assim não cedeu ao ódio. Essa é a diferença entre o Batman e seus inimigos. A dor que destrói uns é a dor que fortalece ele. Batman investiga, persegue, luta, mas ele nunca se coloca acima da justiça. Ele nunca mata, não porque ele não tem força, mas porque ele sabe o que acontece quando o homem se permite decidir quem merece viver ou morrer. Ele pune, mas não condena, porque a justiça tem que existir, até para quem não merece. Esse é o maior conflito do Batman. Ele vive cercado por monstros, mas se recusa a se tornar um. Mesmo quando o Coringa destrói tudo, mesmo quando perde pessoas queridas, mesmo quando a morte parece ser a única saída, ele não cruza a linha, porque ele sabe que o dia em que matar um assassino, o número de assassinos no mundo continuará o mesmo. E mais do que isso, o dia em que cruzar essa linha, ele deixa de ser diferente deles. O código do Batman é a sua prisão, mas também é o que mantém ele humano. Todo mundo carrega um limite. Tem dias que a vida aperta tanto que a gente sente vontade de explodir, de revidar, de devolver o que o mundo nos deu, com a mesma dor. Mas é aí que entra o ponto. A maioria quebra, a maioria cede. O difícil não é ter motivo para se vingar, o difícil é ter motivo e ainda assim não fazer. É por isso que o Batman incomoda, porque ele é o retrato de alguém que teve tudo para se tornar um monstro e escolheu não ser. Talvez todos nós sejamos um pouco Gotham, caótico, quebrados, escuros por dentro, mas também dá pra ser um pouco Batman, dá pra ser alguém que mesmo no escuro não esquece de quem é, porque no fim das contas, a maior justiça é continuar humano num mundo que tenta tirar isso diariamente de você. Gotham nunca foi só sobre uma cidade, é um reflexo de qualquer lugar onde a justiça venceu. Onde político sorri em cima da desgraça, onde o pobre morre no anônimo, onde o crime compensa e a esperança custa caro. Em Gotham, a podridão não dorme, e é por isso que o Batman também não. Ele sabe que nunca vai vencer,
mas ainda assim sai toda noite. Não por glória, não por vitória, mas porque alguém precisa estar lá, mesmo quando parece que nada vai mudar. E talvez seja isso que a gente aprende com ele, que o certo não é parar quando tudo parece perdido, é continuar mesmo assim, porque se a gente desistir só porque o mundo não muda, a gente acaba se tornando o que mais odeia. E no fundo a pergunta que fica é, será que a dor é o que mantém o Batman vivo? Ou será que é a dor que mantém a gente de pé também? O Batman vive dizendo que é lobo solitário, mas isso nunca foi verdade. Ele tem o Alfred, que foi mais que um mordomo, foi pai, um amigo, uma bússola. Tem o Robin, um garoto que também perdeu tudo, mas que ele salvou do mesmo abismo. Batgirl, Asa Noturna, Tim, Damian, Jason... A Bat-família foi crescendo, mesmo que ele fingisse que não precisava de ninguém. E é aqui que entra a parte mais humana do Batman. Ele nunca deixou de sentir, ele só não sabia como mostrar. Talvez a gente também seja assim, reprimindo tudo, achando que tem que aguentar tudo calado, que é sinal de força, mas não é. A gente precisa de pessoas, precisa de apoio, e mesmo quando parece que não tem ninguém, ou se você for sozinho, tem sempre alguém que esteve ali. Deus, Jesus. Eu sei, é chato falar disso, mas se você não acredita, tá tudo bem. Mas se você que acredita, mas ainda assim não sente nada, eu sei que às vezes parece que ele não existe, mas talvez ele só esteja esperando você parar de esconder. Assim como o Batman, a gente também finge que está tudo bem, finge que dá conta, finge que não precisa de ajuda, mas só dá pra ser salvo quando a gente se permite ser alcançado. Você não precisa carregar tudo sozinho, nenhum herói precisa. Tem gente que acha que o Batman é só um homem de capa, mas ele é mais do que isso, ele é uma metáfora de quem luta todo dia e nunca mostra fraqueza, de quem sorri por fora e sangra por dentro, de quem transforma a dor em motor e a máscara num abrigo. A história dele é a nossa, uma história que talvez nunca sare, mas que insiste em continuar. Cada noite que ele patrulha a cidade é como cada dia que a gente se levanta, mesmo sem saber como vai terminar. Porque no fundo, quando a gente continua lutando, é como se dissesse, eu não deixei aquele garoto morrer em vão. Aquele garoto que um dia sonhou, aquela garota que um dia acreditou, aquela parte de nós que foi ferida, mas que ainda pulsa. Todos tivemos medo. Todos já perdemos algo ou alguém. Todos carregamos uma dor que ninguém vê. E o Batman é só o símbolo de quem luta mesmo assim. De quem faz o certo mesmo quando ninguém tá vendo. De quem caminha no escuro mesmo sem saber se vai ver a luz. Um herói pode ser qualquer um. Desde salvar um gato numa árvore, ajudar uma idosa a atravessar a rua, até escutar alguém no momento difícil. Um simples ato de bondade seu pode te fazer ser o herói de uma pessoa. A verdade é que, mesmo quando a gente tá mal, a gente ainda pode ser luz para alguém. Esse vídeo foi a pedido do Thiago, um inscrito aqui do canal. Muito obrigado, mano, pela ideia e por sempre estar presente aqui. De verdade. Valeu, cara. E se, assim como ele, você também enxerga algo além em um personagem, um filme ou até um anime, deixa aí nos comentários, pode ser a sua sugestão que vira o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, já sabe, se puder, se não for te incomodar, se inscreve no canal, deixa o like, e se não for pedir demais, ajuda a hypar esse vídeo pra mais gente que precisa ouvir isso. Valeu por estarem aqui, um abraço e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.